Graças e paz, pessoal, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas aqui no YouTube, onde estamos ministrando a respeito do tema: você tem certeza que você já é nascido de novo? Ou você é apenas um convencido? E o tema de hoje vai nos mostrar que nós éramos oliveira brava e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo privilégio que você nos concede de ministrar a tua palavra para o teu povo. Esse assunto, Senhor, é por demais importante e nós precisamos conscientizar os nossos irmãos a respeito da sua postura de salvação. Senhor, eu quero declarar de que eu preciso muito do Espírito Santo que me capacite, que me unja para compartilhar essa mensagem. Também eu peço que o Senhor conceda àqueles que nos assistem que também possam receber o Espírito de revelação e o Espírito de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra. E a ti, Senhor, desde já, nós damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Amém. O texto de Romanos 11, 17 a 20 nos diz o seguinte: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. Amados, eu acho esse texto do apóstolo Paulo uma preciosidade das Escrituras, porque nos mostra o verdadeiro lugar de onde estávamos e também nos mostra o que Jesus fez conosco, tirando da condição de oliveira brava e enxertando-nos na oliveira verdadeira, onde agora podemos dar frutos maravilhosos, frutos dignos de glória para o nosso Deus. Agora, esse texto nos traz alguns ensinamentos e vamos a ter aquilo que ele nos fala. Por exemplo, ele diz: se, porém, algum dos ramos, ou seja, dos judeus verdadeiros, foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Ou seja, não pense que você é melhor do que os judeus. Os judeus foram quebrados por causa da incredulidade, mas nós precisamos ficar espertos para também não sermos quebrados. Olha só. Porém, se você se gloriar, saiba que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz, que é Cristo, que sustenta a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Amados, isso é uma declaração muito séria, porque, veja bem, para que eu e você fôssemos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo, alguns ramos foram quebrados. Mas por que eles foram quebrados? Eles foram quebrados por causa da incredulidade, tá? Então, agora que nós somos enxertados, nós não podemos nos achar melhor do que eles, porque a Bíblia nos alerta da seguinte forma: tu, porém, mediante a fé, estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. Ou seja, mantenha essa postura de calma, de tranquilidade, de gratidão a Deus pelo fato de sermos enxertados na oliveira verdadeira. Então essa é a grande verdade. Tanto você quanto eu, no passado, éramos oliveira brava, mas graças a Deus, hoje
nós fomos enxertados na oliveira verdadeira e nós somos verdadeiras oliveiras do Senhor. Agora eu quero passar, amado, para alguns tópicos de que algumas características que determinam se eu e você somos nascidos de novo ou não. Isso é muito importante, porque cada tópico que eu vou analisar aqui, são 8 tópicos, eu não sei quantas semanas eu vou passar explicando isso, mas hoje é o primeiro tópico, e a pergunta é: pessoas que não têm o temor de Deus no seu coração, como podem ser nascidas de novo? Então, a primeira referência, sua e minha, como nascido de novo, está no cumprimento do temor do Senhor no nosso coração. Veja, essas pessoas, elas cometem pecado e é como isso nada significasse. Cometem iniquidade e não estão nem aí. Levam tudo na brincadeira. Querido, o reino de Deus é coisa séria. Não dá para brincar de faz de conta. Pecado na vida de um cristão, amados, é puramente uma acidentalidade. Não é uma coisa rotineira, porque nós já fomos libertos da lei do pecado e da morte através da nossa conversão em Cristo Jesus. Agora, existe também uma coisa muito séria chamada iniquidade. Qual é a diferença, amado, de pecado para iniquidade? Pecado é uma coisa acidental. A gente não se cuidou e caiu na armadilha. Em contrapartida, a iniquidade é algo conhecida, é algo premeditada. Você sabe que aquela situação é pecaminosa, mas mesmo assim você insiste em fazê-la. Então, um pecado deixa de ser pecado e passa a ser iniquidade na medida em que você passa a repetir este pecado com mais frequência, mesmo tendo a consciência de que isto é um pecado. Então, um pecado frequentemente cometido se torna iniquidade. E aí a coisa é muito mais séria do que eu e você possamos a pensar. Mas vamos ver o que a palavra fala, querido, sobre o temor do Senhor. Em Provérbios 10, 9, capítulo 9, versículo 10, melhor dizendo, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser uma pessoa sábia, o seu primeiro passo tem que ter o temor do Senhor. Queridos, eu costumo dizer que o temor do Senhor é um freio, é algo que nos intercepta, é algo que nos para, é algo que nos leva a refletir a respeito de uma ação pecaminosa e automaticamente eu dou para trás, não prossigo. Então, veja bem, o temor do Senhor é um freio. Quando você pensa em fazer uma bobagem, o temor do Senhor pisca alerta vermelho e você imediatamente para a ação e não prossegue. Você freou a ação. O temor do Senhor é isso. E aqui diz que o conhecimento do santo de Deus é prudência. Vamos ter um exemplo aqui no livro de Neemias, quando o nosso querido Neemias foi governador de Jerusalém no período de retorno do pessoal do cativeiro. Ele diz assim, ó: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhes tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de pratas. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não o fiz por causa do temor do Senhor. Deixa eu explicar com mais detalhe. O temor do Senhor, queridos, é algo que nos adverte que nós não devemos praticar tal ação porque tem consequência. Ora, se eu quero me livrar das consequências,
eu não devo praticar aquele mal. E isto foi o que aconteceu com o nosso querido governador Neemias. Os governadores anteriores a ele dominavam sobre o povo, tomavam 40 ciclos de prata e até os seus moços dominavam sobre o povo. Isso é absurdo. Mas, quando Neemias chegou ao governo, imediatamente percebeu essa situação, falou: não, não, eu e meus moços não vamos fazer isso, porque isso não agrada a Deus, isto é pecado, isso está errado, e se eu cometer algum erro, certamente Deus vai me castigar. E quanto a isso, não tenha dúvida, porque Deus é fiel para cumprir os princípios da sua palavra. Então, vemos aqui uma situação de Neemias que evitou de ser punido, porque ele exerceu o temor do Senhor na sua vida. Um outro caso também muito conhecido de temor do Senhor é o que aconteceu com o nosso amigo José, lá na casa de Potifar. Assim que a mulher de Potifar pôs os olhos na pessoa de José, ela cresceu os olhos, desejou levá-lo para a cama e fez várias tentativas de cumprir isso, porque José era bonito, formoso, era um charme. E ela certamente queria, porque queria dormir com José. Mas um dia não tinha ninguém no palácio e ela chamou José para fazer alguma coisa. E quando José chegou diante dela, ela agarrou José para forçá-lo a ter relação com ela. E José imediatamente saiu correndo. E nesse ato dele sair correndo, ela segurou as roupas de José e José correu peladão. E ela fez um escândalo: socorro, socorro, o hebreu está me atacando. E aí vieram os serviçais e prenderam a José até a chegada do Potifar. Então, quando o Potifar chegou, ela explicou aquela situação e mandou o marido prender José lá na delegacia, no calabouço. E aí o marido da mulher, Potifar, perguntou para José: José, você teve alguma coisa a ver com minha mulher? Ele falou: longe de mim, Potifar, como eu ia trair você, meu chefe, ia trair a Deus, meu Senhor, para cometer um ato dessa natureza? Quero lhe dizer que eu não fiz nada. Ela fez tudo isso como uma armação. Mas não adiantou. José foi levado para a prisão e lá ficou muitos anos preso, porque ele não tinha advogado, não tinha quem intercedesse por ele estava totalmente sozinho. Mas saiba que essa situação tinha um propósito. E aí você há de perguntar: mas como? O José obedeceu a Deus, não cometeu pecado com aquela mulher. Por que ele foi preso? Onde estava Deus que não viu isso? Deus estava no trono vendo tudo isso. E esse episódio se tornou um trampolim para que da prisão José fosse levado até o palácio de Faraó e viesse a assumir o governo do estado do Egito. Por quê? Porque quando José estava na prisão, levaram dois servos de Faraó, o padeiro e o copeiro, que eram acusados de crime lá no palácio, mas eles não tinham certeza qual dos dois. Só que ambos tiveram um sonho, e esse sonho foi contado para José. Então, primeiro veio o padeiro, e aí José contou o sonho para José. José disse: olha, querido, infelizmente você foi culpado pela situação e você daqui a 3 dias vai morrer. O cara ficou muito chateado. Aí veio o copeiro. E o copeiro, José, falou: olha, querido, você foi inocentado. Dentro de 2 dias você vai ser liberto, você vai ser solto e vai voltar a cumprir as suas funções lá no palácio de Faraó. Agora, quando você estiver lá, meu querido, lembra-se de mim,
que eu te ajudei a interpretação do teu sonho. E aconteceu exatamente do jeito que José profetizou. 2 dias depois a polícia veio, enforcou o padeiro e levou de volta para o palácio o copeiro que voltou a servir o rei, experimentando as iguarias comidas antes de Faraó comer. Passaram-se 2 anos e o copeiro não estava nem aí para se lembrar de José. Mas um dia Faraó teve um sonho muito enigmático, que o tirou o sono para dormir, que o deixou muito apreensivo, e ele convocou os sábios, todos os adivinhos do palácio, para decifrar o sonho dele. E ele não dizia o sonho, ele só queria a interpretação. E ninguém da turma de Faraó conseguiu decifrar esse sonho. Então, o Faraó decidiu mandar matar todos. E aí, Daniel, que estava lá também como um desses elementos, falou, não, diga a Faraó que me dê 2 dias que eu vou decifrar qual é o sonho e o seu significado. E aí, Deus deu a Daniel a interpretação. Não, perdão, não é a Daniel, é a José. Desculpe a confusão aqui. Daniel é outro episódio. Então, Deus deu para José a decifração do sonho. Aí levaram José. Aí o copeiro se lembrou. Nessa confusão toda, ele falou, olha, Faraó, tem um cara lá na prisão que ele pode interpretar o teu sonho porque ele interpretou o meu. Aí falou, manda chamar. Aí foram chamar o José, ele tomou banho, fez a barba, se embelezou todo e foi falar a Faraó. Chegando ele falou, Faraó, teu sonho é o seguinte, Deus está mostrando com aquelas 7 espigas de milho bonita comendo as mirradas e as vacas gordas comendo as magras. Isso é o seguinte, vai acontecer no teu reino uma crise de 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de fome e escassez. Então, Faraó, você deve, nesses 7 anos de fartura, acumular 20% da produção em celeiros para, nos anos da seca, você ter comida para o povo do Egito e para quem vier comprar aqui no teu reino. Faraó gostou da ideia, aí José falou, escolha alguém da sua equipe, uma pessoa sábia e capaz, que possa desenvolver esse plano. Agora, você veja uma coisa, amados, esse José tinha acabado de chegar da prisão, ele estava preso, acusado de algo que ele não fez, mas que para todo mundo aquilo era verdade, e Faraó fala assim, mas será que no nosso meio aqui tem alguém mais capaz, mais inteligente, mais acertado do que você, que tem o Espírito do Deus vivo? E aí escolheu a José para ser primeiro-ministro do Egito. Deu-lhe o seu anel chique no dedo, colocou ele ao lado de Faraó e falou, olha, José, no meu reino ninguém decide nada, a não ser você. Acima de você só tem eu. Então, você vai governar todo o Egito, vai desenvolver uma campanha para armazenar o excedente das compras e assim será com você. Então, observe aqui uma coisa, amado, no final dessa história. Se José não tivesse exercido o temor de Deus, ele teria ido deitar com a mulher de Faraó, o que para ele não era errado, porque ele era escravo. E escravo não tem o poder de escolher nada. Ele tinha que servir a patroa, fazendo o que ela queria que ele fizesse. Mas passando por cima desta condição, José optou em desobedecer a mulher do Faraó, mas ficar bem com Deus e com o seu chefe Potifar, numa questão de consciência. Então você vê como o temor do Senhor é algo extraordinário. E Deus, muitas das vezes, vai usar do temor do Senhor para lhe colocar
numa condição de bênção. Vamos ver mais alguns versículos aqui da palavra do Senhor, como Provérbios 16:6, que diz assim: pela misericórdia e pela palavra se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal, que foi o que aconteceu com José. José exerceu o temor do Senhor e evitou o mal sobre a sua vida, e o que é melhor, o futuro dele estava dessa condição que ele foi encontrado aqui. No Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o temor do Senhor é coisa séria. E se você não está buscando isso, se você não está estudando sobre isso, a Bíblia diz que você é louco, porque está desprezando um ensino maravilhoso do chamado temor de Deus sobre a sua vida. Em Provérbios 1:29, diz assim: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Na vida, meus amados, tem o bem e o mal, tem o conhecimento e tem a ignorância. Então nós precisamos optar pelo conhecimento, pelo estudo, pela palavra, pela sabedoria e pelo temor do Senhor. Em Provérbios 2:5, disse assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, quando nós estamos buscando o temor do Senhor, nós estamos entrando no entendimento das coisas do Todo-Poderoso. Em Provérbios 10:27 diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A falta de prática do temor do Senhor leva as pessoas a perecerem antes do tempo. E ainda em Provérbios 14:27, diz assim: o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços de morte. Olha aqui, ó. José, se tivesse praticado aquele ato com a mulher de Potifar, certamente ele seria pego e seria decapitado, seria sentença de morte. Mas o fato dele se livrar disso poupou-lhe os anos da sua existência. E aqui ainda diz mais. Provérbios 34:11. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amados, o temor do Senhor não é uma coisa automática, não é uma coisa simples, é uma coisa profunda. E a Bíblia nos ensina de que nós precisamos estudar, ser ensinado. E o Espírito Santo, que é o nosso instrutor de justiça, ele está pronto a nos ensinar as coisas do reino de Deus. Então, meus amados, vamos buscar o conhecimento da palavra, vamos buscar os nossos discipuladores, os nossos pastores, que nos ensinem na prática o que é o temor do Senhor. Por quê? O temor do Senhor é o freio que nos inibe de pecar, que nos impede de fazer bobagem, que nos impede de transgredir a lei do nosso Deus. Então, o temor do Senhor é uma coisa fundamental na vida de um cristão. Ele diz assim, o Salmo 111, verso 10. Os salmos e os provérbios falam muito sobre o temor do Senhor. E o Salmo 111, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela a prudência a todos que o praticam. Então, você gostaria de ter a sabedoria do alto? Com certeza que sim. Então, a sabedoria do alto começa com o temor do Senhor no nosso coração. Hoje, vivemos dias difíceis, onde as pessoas não estão nem aí. Amado, eu quero lhe dizer uma coisa, que Deus é fiel. Se você praticar o bem, você receberá o bem em troca. Mas se você praticar o mal,
você receberá o mal em troca. Quanto a isso, amado, não há acepção de pessoas. Deus não brinca na sua palavra, nos princípios do seu reino. Então, eu e você, se queremos ter uma vida cristã autêntica, precisamos demonstrar o temor do Senhor. Quantas vezes, meus amados, eu não tenho deixado de fazer coisas que eu gosto, mas que é pecado. E eu procuro não fazê-lo, porque se eu pecar, Deus vai me punir, não tem conversa. Deus é justo nas suas promessas e na sua palavra. Então, se você não quer, meu amado, ser punido, evite o pecado. E olha, é totalmente possível, porque o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, está pronto a nos advertir, a nos chamar a atenção, a nos prevenir, para que não cometamos nenhum tipo de transgressão das leis do Senhor, para não sermos punidos como é de prático, como é natural, como é certo. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus por esse ensinamento, por essa experiência. Nosso querido Deus e amado Pai, abençoa, meu Deus, nesse momento, cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook. Sabemos, Pai, que a Tua palavra é vida, vida para aqueles que seguem os princípios dela. Ó Deus, como é importante para nós, Senhor, entendermos o que é o temor do Senhor. Pai, és Tu quem coloca o temor de Deus dentro do nosso coração. Eu quero que a cada dia o Senhor multiplique esse temor no meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor, para que eu não venha entristecer o Teu Espírito Santo e para que eu possa alcançar as promessas do Senhor para a minha vida, para aqueles que cumprem e obedecem à palavra de Deus. Abençoa, Pai, nesse tempo, todos aqueles que estão nos assistindo. E naquilo, Pai, que eu não fui capaz de convencer as pessoas, que o Espírito Santo de Deus traga uma unção de convencimento, de compreensão dessa explicação, de prática desse princípio, para que nós possamos alcançar, Senhor, os Teus propósitos, as Tuas bênçãos. Abençoa, Pai, nesse momento, cada uma daquelas pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amado, se esta palavra te edificou, e eu tenho certeza que ela o fez, eu suplico que você compartilhe com pelo menos 5 amigos. Sabemos que há um número grande de pessoas que não estão frequentando a igreja, que não estão recebendo a palavra de Deus. E essa palavra aqui do YouTube é um momento sublime de você que não está atendendo a um pastor, a uma igreja, que você possa refletir, pensar, obedecer, cumprir esse propósito, para que você naquele dia não fique de fora, amado, do chamado celestial. Sabemos que a volta do Senhor está próxima e nós precisamos apressar essa vinda. Como? Ministrando a palavra para tantos e quantos precisam de ouvir essa palavra. Sabemos que o reino dos céus é um reino de alegria e de paz no Espírito Santo. Então nós queremos que você, que recebeu essa palavra hoje, compartilhe com seus amigos para que eles sintam o desejo, a sede de voltar ao convívio da igreja, que eles voltem ao primeiro amor. Uma das coisas que Jesus tinha contra a igreja de Éfeso é que Éfeso abandonou o primeiro amor. E nós não podemos fazer isso, amados, porque o amor é a essência de Deus. Então, procure voltar para Deus, voltar para a igreja. Ah, pastor, mas eu fui muito decepcionado na igreja que eu congregava. Meu querido, a igreja, infelizmente, é composta por homens, e homens falham e erram. Você deva perdoar aqueles camaradas que lhe oprimiram, que lhe magoaram, que lhe traíram, mas olhe para o céu, olhe para Jesus. Jesus é fiel, ele não trai, ele é bom, ele quer lhe salvar. Então, por amor a Jesus, volte ao convívio da igreja. Procure uma igreja que você se sinta bem, que você seja acolhido, que você seja amado,
e você vai ver que vale a pena estar na igreja. Quero te sugerir uma igreja muito santa, muito boa. Igreja Batista Shalom, ali na David Towers. Vá até lá, que você vai ser muito bem recebido. Paizinho querido, a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém.